Se por um acaso você tem a intenção de começar um livro de divulgação científica de fácil compreensão e de uma ótima introdução nesse mundo da pesquisa, eu recomendo De Primatas a Astronautas, do Leonard Mlodinow. Caso você não conheça esse autor, ele escreveu alguns outros livros de divulgação científica muito bons, os quais eu tenho que mencionar aqui, sem dúvida nenhuma, Subliminar, e para mim o melhor deles até agora, que é o Andar do Bêbado. O De Primatas a Astronautas é um livro que foi lançado em 2015, originalmente, sobre o título de The Upright Thinkers. Então, a tradução veio para o Brasil como De Primatas a Astronautas. E ele é um livro que, quando comparado com as outras obras do Leonard Mlodinow, ele tem uma característica um pouco mais de descrição histórica, não tanto para explicação de fórmulas, para explicações de conceitos científicos, que essa característica sim é muito marcante no Andar do Bêbado, que vai falar mais profundamente de teorias de probabilidade e de estatística, que é outro livro também que eu recomendo com muita tranquilidade para quem queira se familiarizar mais a respeito de como que o acaso governa a nossa vida. Mas, voltando ao De Primatas a Astronautas, ele é um livro que vai fazer, primeiramente, uma introdução histórica a respeito da espécie humana, de como que aconteceu a nossa evolução como mamíferos até o momento em que estamos. Vai falar bastante da evolução da cultura humana, principalmente de ritos religiosos, com especial ênfase na localidade de Göbekli Tepe, na Turquia, né? que é um campo arqueológico muito antigo, né? que data desde antes das pirâmides do Egito. E ele vai falar também da questão do comportamento humano desde os primeiros hominídeos, desde os dos australopitecos até o presente Homo sapiens, né? E também ele vai colocar, e essa parte é muito bacana, que ele vai falar cronologicamente dos principais cientistas que nós tivemos até hoje, passando por Pitágoras, por Aristóteles, por Paracelso, por Newton, Einstein, por Mendeleev, que é o grande gênio por trás da tabela periódica, também por Robert Hooke, que é um dos grandes responsáveis pela invenção e pela dispersão da microscopia, né? Ele vai falar também de Darwin, vai falar de como que ele teve as suas ideias e de como que o Darwin, na verdade, teve uma pressa muito grande para publicar o seu livro, A Origem das Espécies, a partir do momento que o seu, vamos dizer assim, o seu rival de ideias, o Alfred Russel Wallace, na mesma época teve as mesmas ideias que o Darwin, mas o Darwin resolveu publicar um pouco antes das ideias dele, antes do Wallace, né? E acabou dando certo. E também o livro vai falar de Mendel, vai falar de Niels Bohr, de Rutherford e de Max Planck. Em termos de teoria, como eu já havia mencionado, é um livro que vai trabalhar bem menos com fórmulas, bem menos com explicações. Ele vai dar um contexto histórico muito grande para os personagens, embora as explicações científicas existam também, principalmente as explicações do campo gravitacional, a teoria de Newton e depois a teoria da relatividade de Einstein. Mas lembrando que esse não é um livro, como que eu posso dizer, um livro de explicação. Você não vai entender a teoria gravitacional a partir desse livro. Ele vai semear a ideia em você e depois você vai ter que procurar por fontes um pouco mais profundas. Mas ainda assim, é um livro que trabalha com principalmente duas premissas. Essa foi a sensação que eu tive. A primeira delas é a de tentar extirpar do pensamento de quem lê a teoria de Aristóteles. O Mlodinow, ele tenta evidenciar isso em cada capítulo, de que as ideias de
Aristóteles, elas têm que ser abandonadas mesmo, porque de maneira muito crua, as ideias de Aristóteles seriam muito básicas e muito poluídas por um pensamento já arcaico para a nossa época, onde as teorias científicas tomam lugar disso. E essa é uma das bases do livro do Mlodinow, de tentar destruir essa base aristotélica do pensamento. E o segundo ponto, que literalmente é mostrado na primeira página e depois consumado na última página do livro, é que essa é uma obra que o autor dedica para o seu pai, né? Que de uma maneira talvez involuntária, ele coloca a inspiração de todo o livro na personificação de seu pai, que foi um sobrevivente de um campo de concentração na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, e o Mlodinow usa esse livro como uma dedicatória ao seu pai, né? O Mlodinow, ele é um autor bastante famoso na divulgação científica, como eu já comentei, escreveu outros livros de bastante relevância. Também já foi roteirista de várias séries de ficção científica. E aqui fica a minha dica de leitura para quem quer iniciar no mundo da divulgação científica. Existem muitos outros livros, mas para iniciar, de primatas a astronautas, é muito interessante e vale a pena gastar algumas horas aqui nesse livro. Valeu!